a vinda da família real para o Brasil. A família real portuguesa veio para o Brasil em 1808 e está ligada diretamente à era napoleônica. Você sabia disso? Se você não sabe, assista toda a aula, dê o like aqui e, claro, se inscreva se você ainda não é inscrito. Olha só que interessante. A ameaça do imperador francês de invadir o reino de Portugal e a dívida econômica com a Inglaterra fizeram com que o príncipe regente Dom João VI decidisse pela fuga para o Brasil. O desembarque da coroa em terras brasileiras trouxe mudanças no cotidiano colonial e acelerou o processo de independência do Brasil. A Europa no início do século XIX foi dominada pelo Império Francês. Napoleão tinha dominado mais de 21 nações. Logo após o fim da Revolução de 1789, a França avançava domínio pelo velho continente. No entanto, para Napoleão, a Inglaterra era o principal entrave para o desenvolvimento francês. O imperador decretou em 1806 o bloqueio continental, uma medida que proibia os países europeus de comercializarem com os ingleses. Dessa forma, Napoleão esperava impor a derrota econômica à sua principal inimiga e assumiria o seu posto de maior potência econômica do continente. Quem não aderisse ao bloqueio teria o seu reino invadido pelas tropas napoleônicas. E por que a família real veio para o Brasil? Portugal já não era mais um reino promissor como nos tempos das grandes navegações. No início do século XIX, os portugueses enfrentavam uma crise econômica e dependiam dos empréstimos vindos da Inglaterra. Em 1806, quando Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio, Dom João VI viu-se em um impasse. Caso acatasse as ordens da França, os ingleses cobrariam as dívidas. Se ficasse ao lado da Inglaterra, veria seu reino invadido pelas tropas francesas. A decisão do príncipe regente foi negar o bloqueio à Inglaterra, ou seja, não cumprir as ordens de Napoleão. Para a Inglaterra, esse gesto português foi muito vantajoso. Se no continente europeu seus negócios estavam em crise, o mercado consumidor brasileiro transformou-se em seu alvo predileto. A viagem e o embarque da coroa portuguesa. O embarque da família real deu-se em novembro de 1807 e foi feito de forma desorganizada. Os portugueses que não embarcaram sentiram-se desamparados e temiam a chegada das tropas napoleônicas. Para o Brasil não foi apenas a família real, mas todo o seu aparato burocrático. A travessia atlântica não foi a mais confortável. Em 22 de janeiro de 1808, a família real desembarcou em Salvador, a antiga capital colonial, e ficou por ali alguns dias. Logo em seguida, a viagem prosseguiu pelo litoral brasileiro e em 8 de março a corte desembarcou no Rio de Janeiro. A capital da colônia não tinha espaço e nem estrutura. Várias casas foram desapropriadas para acomodar os funcionários da família real. Além disso, as despesas com os custos dos novos moradores do Brasil fizeram aumentar os impostos, provocando revolta entre os colonos, como a Revolução Pernambucana em 1817. A Revolução Pernambucana foi causada também pelos altos impostos, queda do valor do açúcar. E um dos principais objetivos dessa revolta era implantar uma república em Pernambuco, com o apoio da elite. Mas a escravidão continuaria. Uma das grandes consequências foi o julgamento dos envolvidos e a morte de alguns. Nos 12 anos que Dom João ficou no Brasil, o Brasil passou por várias transformações que aceleraram seu processo de independência e tiveram impacto nos rumos do país. Pela primeira vez na história, uma família real abandona o seu reino na Europa e vai morar em sua colônia, um lugar distante, separado por um imenso oceano. Aconteceu que na história chama-se inversão colonial. O Império Português, a partir de 1808, foi governado de uma colônia americana. Vários órgãos públicos foram criados para auxiliar a administração de Dom João no Rio de Janeiro. Uma das primeiras medidas tomadas pelo rei foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Dessa forma, o pacto colonial foi quebrado. O Brasil não teria mais obrigação de comercializar apenas com a metrópole, ou seja, com Portugal. A partir dessa abertura, outros produtos começaram a ser comercializados aqui. E, claro, a Inglaterra foi a principal beneficiada. O Brasil, em 1816, foi elevado à condição de reino. Assim, o país deixaria de ser colônia
mas ainda não era totalmente independente. A economia colonial também passou por mudanças. Dom João VI inaugurou o primeiro banco público da nossa história, o Banco do Brasil. O primeiro objetivo do banco era incentivar a produção manufatureira. Antes de embarcar de volta para Portugal, Dom João levou consigo todo o dinheiro depositado no banco. Em 1824, a Revolução do Porto provocou mudanças significativas na política portuguesa. O fim da era napoleônica na Europa promoveu a restauração dos reinos que foram ocupados pelas tropas francesas. Portugal, restaurado, procurava restaurar a colônia brasileira e anular a elevação do Brasil a Reino Unido. Além disso, exigiam-se o retorno de Dom João e queriam a assinatura da Constituição que estava em elaboração. Em 1821, ele retornou para a Europa e deixou seu filho Pedro I como príncipe regente. Antes de embarcar de volta para Portugal, Dom João VI teria deixado o seguinte recado para seu filho: Pedro, o Brasil brevemente se separará de Portugal. Se assim for, põe a coroa sobre tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. Veja agora algumas consequências da vinda da família real. A vinda da família real trouxe significativas mudanças para o Brasil. Pode-se citar sua elevação ao reino, o que lhe garantia relativa autonomia, mas não a independência total. A entrada de produtos ingleses por causa da abertura dos portos promoveu o aumento da atividade comercial. O surgimento da imprensa possibilitou a maior circulação de ideias no Brasil, aumentando a discussão sobre a independência e as suas decisões. A presença da coroa portuguesa determinou a forma como se desenvolveu o processo de independência. As tentativas dos portugueses de manterem a sua colônia na América acabaram por unir as forças do Brasil pela sua independência. Dom Pedro I tornou-se líder desse processo e, rejeitando qualquer tentativa de recolonização, proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822. Agora veja uma coisa curiosa que aconteceu quando Dom João chegou ao Rio de Janeiro. A chegada no Rio de Janeiro de Dom João ocorreu em 8 de março de 1808. Haviam poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palaciana e muitas residências foram solicitadas para recebê-los. Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte. As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada a inscrição PR, que significava príncipe regente, e indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. No entanto, a população interpretou a sigla ironicamente como "ponha-se na rua". Essa é uma das curiosidades. Dom João, em 1820, voltou para Portugal e lá ficou até a sua morte em 1824. Dom Pedro governou o Brasil até 1831. Mas essa é uma outra história, que é o primeiro reinado, que você pode assistir aqui também no canal. Se você gostou aqui desse resumo, claro, deixa aqui seu like e seu comentário. Se inscreva no canal.